Três atitudes de menino. Nosso texto base é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha abençoado, ative o sino das notificações para você ser avisado das nossas postagens no canal e compartilhe esse vídeo para que outras vidas possam ser abençoadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sem mais delongas, vamos para o conteúdo, vamos para o vídeo. Amados irmãos, a igreja de Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E esta carta ela foi escrita pelo apóstolo por volta do ano 55 depois de Cristo, enquanto ele estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Nós vamos ver, amado irmão, que a igreja de Corinto ela era situada em uma cidade comercial e culturalmente diversificada. Nós vamos ver que ela enfrentava muitos problemas de divisão, imoralidade. Nós vamos ver que também havia muita confusão espiritual dentro da igreja de Corinto. Então Paulo ele escreve esta carta para corrigir esses erros e mostrar à igreja que, apesar dos dons espirituais serem importantes, Paulo ele vai falar que o amor é o dom supremo, amado irmão, que deve, amado irmão, governar todas as nossas ações. No capítulo 13 nós vamos ver que Paulo ele detalha o que é o verdadeiro amor. E no versículo 11 ele usa a metáfora poderosa para contrastar a imaturidade espiritual com o crescimento, amado irmão, que Deus ele deseja de nós. Amados irmãos, a vida cristã ela é uma jornada de crescimento. E nós vamos ver que através desse vídeo nós iremos aprender três atitudes de menino que Paulo ele menciona em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E como devemos deixá-las para trás para viver a plenitude da maturidade em Cristo. E a primeira atitude de menino, amados e queridos irmãos, é falar como menino. Nós vamos ver que Paulo ele começa dizendo: quando eu era menino, falava como menino. Nós vamos ver que as palavras de uma criança, elas são muitas vezes impensadas. Nós vamos ver que as palavras das crianças não têm filtros, são cheias de emoções e momentâneas. E às vezes nós vamos ver, amado irmão, que a criança não considera as consequências das suas palavras. O que uma criança fala, amado irmão, geralmente reflete o que ela quer imediatamente, sem medir o impacto das suas palavras. Então, nós podemos aprender aqui, amados irmãos, que muitas vezes falamos como meninos em nossa fé. Nós, amados irmãos, reclamamos facilmente, julgamos os outros sem conhecer o fundo da situação. Nós muitas das vezes, amados irmãos, falamos sem sabedoria, muitas vezes causamos feridas, amados irmãos, em outros através das nossas palavras. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos lembra que nossas palavras devem edificar e trazer graças aos seus ouvintes. Amados irmãos, crescer espiritualmente significa aprender a falar com amor. Nós devemos ter ponderação nas nossas palavras e também falar palavras com sabedoria. A segunda atitude de menino, amado irmão, é sentir como um menino.
nós vamos observar que Paulo ele continua o versículo. E na parte B do versículo ele diz assim: sentia como menino. Amados irmãos, sentimentos são uma parte importante de quem somos. Mas nós devemos observar que para uma criança as emoções são dominantes e imediatas. Nós vamos observar que uma criança ela muda rapidamente de humor. Ela fica alegre em um momento, nós vamos ver que logo depois ela está chorando. As emoções, amados e queridos irmãos, elas controlam as suas ações. Nós vamos aprender aqui algo muito importante, amado irmão. Como cristãos, não podemos ser governados pelas emoções como meninos, amados irmãos. Quando somos espiritualmente imaturos, nós somos, amados irmãos, facilmente abatidos pelas circunstâncias, ofendidos rapidamente ou reagimos com base nos nossos sentimentos passageiros. Mas a maturidade espiritual nos ensina a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Como nos ensina Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades e encontrando paz. A terceira atitude de menino é pensar como menino. Nós vamos ver que Paulo ele termina, ele diz: discorria como menino. O raciocínio de uma criança, meus irmãos, é limitado. Ela vê o mundo através das suas necessidades imediatas e suas vontades momentâneas. Nós vamos observar que não há perspectiva de longo prazo, nenhuma compreensão profunda das consequências de suas escolhas. Nós vamos observar, amado irmão, e aprender com isso que, quando pensamos como meninos, nossas decisões são impulsivas e baseadas apenas em nossos desejos egoístas. Deus, ele nos chama a pensar com a mente de Cristo, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A tomar decisões sábias, a considerar os outros e a pensar no bem maior do reino de Deus. Deixar de raciocinar como meninos significa ter perspectiva madura, fundamentados, amados irmãos, na palavra de Deus e não em impulsos momentâneos. Nós concluímos, Paulo ele nos chama nesse versículo a deixar para trás as atitudes de menino e crescer em maturidade espiritual. Falar, sentir e pensar como meninos é algo que pode marcar o início da nossa caminhada em Cristo, mas não deve permanecer assim, amado irmão. Não devemos permanecer assim. Deus deseja que cresçamos, que nossas palavras sejam sábias e edificantes, que nossas emoções estejam firmadas em sua paz e que nossos pensamentos e decisões reflitam a sabedoria dele. E eu finalizo com este versículo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essas são as 3 atitudes de menino. E se você ficou até aqui conosco, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha abençoado, ativa o sino das notificações para você receber o nosso conteúdo e compartilhe este vídeo para que outras vidas possam ser edificadas. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.